bem, estamos começando mais um Coworking Talks, o nosso programa de conversas, o nosso podcast, o nosso momento de jogar conversa dentro. Eu sou o Gabriel Vieira e junto comigo está Débora Volpi. Oi, Olá, Gabi. Débora. Saudades Pois desse é, podcast. verdade, saudades. Estamos num cenário diferente do que das outras vezes. Para quem está nos ouvindo, nós estamos agora num formato de podcast, efetivamente, não como a gente estava nos outros, que era um formato meio de palestra, meio de uma conversa, num auditório e tudo mais. Agora a gente está aqui num espaço mais reduzido para poder justamente conversar mais de perto, mais próximo do nosso entrevistado ou entrevistada, né, Débora? Gostei do novo cenário e hoje a gente tem uma entrevistada bem especial. Exatamente. A gente vai falar hoje sobre saúde mental e eu queria falar um pouquinho sobre isso, Débora, porque a primeira vez... Antes da gente apresentar a nossa entrevistada, né, a primeira vez que eu lembro de ter visto algo sobre saúde mental, com esse termo, efetivamente, né, como a gente chama hoje, eu trabalhava no serviço público já faz uns 5, 6 anos. Naquele momento disponibilizaram uma caixa de papelão, ela foi embalada como se fosse uma urna, com alguns papéis do lado, para a pessoa colocar os seus desabafos, né, desabafar sobre alguma situação que estava vivenciando, alguma questão que estava encontrando no ambiente de trabalho, e isso ajudava as pessoas por um certo momento, mas o problema que era enfrentado, ele continuava ali e ele não era necessariamente acompanhado. Então esse é um dos pontos que naquele momento começaram a gerar um debate sobre saúde mental. Hoje a gente fala muito mais sobre isso e também é um assunto aqui do nosso Coworking Talks. Antes de vir para cá, fiquei pensando também sobre a minha experiência, né, com esse olhar para a saúde mental. E para mim, Gabi, foi muito a questão da pandemia, que a gente ficou nesse isolamento e eu moro sozinha, me senti muito sozinha, então fui realmente buscar ajuda, senti que eu precisava de ajuda. E até hoje, assim, saúde mental para mim é uma prioridade, não fico sem terapia semanalmente, me faz muito bem, me deixa muito mais leve e aprendi a olhar para mim de uma forma mais leve e tenho tido resultados, assim, bem significativos. Então, o tema de hoje, para mim, também faz muito parte, assim, da minha vida. Super importante. E é sobre isso que a gente vai conversar com Simone Setolin, psicóloga, palestrante, professora de cursos de graduação, pós-graduação, foi coordenadora do curso de psicologia, possui 15 anos de experiência clínica e há 7 anos cuidando da saúde mental das mulheres. Simone, seja muito bem-vinda ao Coworking Talks. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Débora. Adorei o convite, fiquei muito feliz e mais feliz ainda em ouvi-los falar sobre saúde mental e não sobre doença mental. Para vocês verem como essa concepção está mudando, felizmente, né? Muito, sim, pela pandemia, mas a gente sempre ouvia falar de doença, né? Doença mental. E hoje a gente falar em saúde, que é o oposto, já é, assim, um passo gigantesco, né? Ter esses espaços como esse que vocês estão abrindo hoje é fundamental. O próprio interesse pelo tema, né, Simone, acho que já é um avanço, né? Porque desde que a gente lançou o podcast, o tema saúde mental foi o que mais apareceu quando a gente perguntava nas redes sociais o que as pessoas queriam ver por aqui, ouvir por aqui. E então esse próprio interesse, né, se o assunto está sendo tão falado, tão comentado, já eu acho que um avanço para a gente quebrar alguns tabus e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Simone, quando a gente tem alguma outra doença, em alguma outra parte do corpo, né? A gente sempre consegue perceber sintomas, sinais de que algo não tá bem e tudo mais, mas às vezes quando a gente está com alguma circunstância dentro da saúde mental, e eu também não gosto muito de falar doença mental, até peço para que até você oriente de que forma que a gente pode se referir da melhor forma, né? A gente às vezes ignora os sinais da nossa mente quando algo não tá certo. Tem alguma cartilha, tem alguma regra, alguma coisa pra gente identificar quando algo tá fora do dito normal, que a gente precisa começar a dar um pouquinho mais de atenção pra nossa cabeça, efetivamente? Então, quero voltar um pouquinho nessa ideia de saúde e doença. A psiquiatria, a psicologia, a medicina sempre se preocuparam muito com a ideia de doença, né? Doença. Então, até uns 10 anos atrás, a gente não se ouvia falar em saúde mesmo, né? Se ouvia falar em doença mental. E vinha muito com essa coisa do preconceito, do estereótipo, a pessoa é doente mental. Você falar isso
Nossa, você estava ofendendo a pessoa em vários níveis, né? E aos poucos esse conceito ele foi sendo reescrito, tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pelos profissionais, para que a gente enxergue que doença é algo muito subjetivo, muitas vezes, muito relativo. O que dói em você pode não doer em mim, né? Hoje a gente entende que o ser humano é único, é uma coisa só. Então a gente não fala mais em doença física e em doença mental. Por que a gente não fala isso? Porque se você tivesse depressivo, por exemplo, eu estou depressiva, né? O depressivo, ele tem um pensamento adoecido, né? Um pensamento pessimista, um pensamento que gera nele angústia, tristeza e gera dor. Gera dor vai impactar física. no físico também. Sem dúvida. A pessoa depressiva, muitas vezes, tem dor de estômago, tem dor no corpo, dor não identificada, né? Tem dores de cabeça, tem falta de apetite, ou, ao contrário, come demais. Então, hoje a gente percebe que essa ideia de doença física ou mental, né, segmentada, isso não existe. Você pega uma pessoa com uma artrite, por exemplo, que é uma dor crônica. Consequentemente, com certeza, ela vai ter algum problema emocional. Imagina você sentir dor física o tempo inteiro. Você vai estar o tempo inteiro irritado, né, o tempo inteiro angustiado. Então, hoje a gente percebe que a ideia é trabalhar a saúde como um todo, né? Não só as partes, né? Não só os pedaços, porque tanto o nosso pensamento vai influenciar no nosso corpo, quanto o nosso corpo no nosso pensamento. Isso que você perguntou sobre a questão do como eu identifico, eu acho que é fundamental. A gente perceber que, assim, existem dores emocionais que nós vamos passar e que são necessárias. São necessárias, né? A dor de perder um ente querido, a dor de repente, perder um emprego, de brigar com um amigo. Isso faz parte da existência humana. A gente não pode fingir que isso não é normal. Isso é normal. Eu não gosto muito dessa ideia, né, de normal. Mas acho que vocês entendem a lógica. Isso é parte da vida, né? É parte da existência humana. Se você está vivo, você vai sentir alguma dor. Seja física, tô caminhando, dei com o mindinho na quina, né? Que eu acho que é uma das maiores dores que o ser humano pode ter, né? Seja uma dor dita emocional, né? Enfim, uma desavença, uma briga na família, enfim. Isso é natural. Quando que a gente percebe que isso foge, né, do dito normal? Quando essa dor passa a ser algo que prejudica a vida da pessoa. Quando passa a ser algo que, assim, inviabiliza o trabalho, as relações. Então, vou dar um exemplo bem aleatório para vocês. Eu perdi uma pessoa da minha família, né? Sei lá, Deus me livre, mas perdi meu avô, certo? Vocês concordam comigo que vai ser normal se eu chorar? Claro. Não é? Vai ser normal se eu passar alguns dias muito chateada, se eu não conseguir levantar da cama, se eu ficar muito triste, se eu tiver dificuldade para me alimentar. Concordam comigo? Sim. Normal, isso é a dor do luto. Sim. Agora, se faz, sei lá, vou chutar aí, 3 anos que isso aconteceu e eu ainda não consigo lidar com isso, aí nós temos um problema, né? Então, assim, a gente percebe que é algo a ser observado, a ser cuidado, a ser tratado, quando essa frequência da dor e intensidade está desproporcional para o que a gente está vivendo. Vou dar outro exemplo. Ansiedade, que é muito comum. Eu tenho ansiedade é horrível. Gente, ansiedade é bom. Ansiedade é bom, você precisa estar ansioso em alguns momentos. Por exemplo, eu estava muito ansiosa antes de vir aqui, porque é o meu primeiro podcast. Olha! Espero que venha mais. Uma grande estreia. Espero que venha mais. Estilo. Falando ainda do que eu amo falar, né? Mas, enfim, sempre que a gente tem um evento, algo novo, algo que a gente espera, a gente fica ansioso, não fica? Eu tava o dia todo meio, né, aquela coisa... A tal da borboleta no estômago. Borboletas no estômago, Então, né? Perfeito. Isso é positivo, isso faz com que eu me prepare, isso fez com que eu não chegasse atrasada, né? Com que eu me preocupasse com o que eu vou falar, enfim, com N situações. Então, a ansiedade não é ruim.
nesse cenário, certo? O que seria ruim é que se, sei lá, 3 semanas atrás, quando a Débora me fez o convite, eu já deixasse de dormir por causa disso. Vocês percebem a diferença? Então, pela tua fala, o tempo que se estende esse sentimento, essa emoção, que pode ser a ansiedade ou a tristeza, já é um sinalzinho vermelho, já é um alerta. Sempre um alerta. Assim, você tem que... Claro, é o profissional que vai fazer o diagnóstico, mas você tem que olhar para a situação e perceber, assim, tem razão disso acontecer? A minha entrevista é daqui a 3 semanas. Eu não estou dormindo hoje já. Eu parei de comer hoje. Isso é proporcional? Tem uma razão? Opa, acho que não. Então, aí é o momento da gente perceber, né, de procurar ajuda, de procurar um profissional, porque pode estar acontecendo alguma coisa mais complicada. E às vezes as razões são as mais variadas possíveis, que fazem com que a nossa mente entre nesse tipo de lugar. Sim. Que aí coloque a gente num estado de alerta. Eu acho que a gente pode dizer dessa forma, né, pode, Simone? Pode. Entra num estado de alerta tão profundo ao ponto de que a gente para o nosso cotidiano normal, para as nossas atividades normais, por conta de um evento que às vezes pode nem acontecer. Perfeito. Isso na maioria das comum. vezes. Na maioria das vezes não acontece. A gente acaba... para vocês verem como o pensamento é realmente produtor de alegria e de sofrimento. A gente pode sofrer e, na maior parte das vezes, a gente sofre por coisas que não existem, que nunca vêm a acontecer. É muito comum. Na pandemia mesmo, tive N casos, né, de pessoas que, assim... estavam se sentindo muito mal, não conseguiam dormir, choravam, deixavam de comer ou comiam demais, ou imaginando que alguém da família poderia morrer. A ponto gerou muita ansiedade. Muita. Assim, o desconhecido gera muita ansiedade. Claro, ali foi uma situação, né, assim... o ápice e uma de muitas ansiedade coisas. quase que coletiva, a gente pode dizer, né? Quase então, o que clima, coletiva. a atmosfera era de muito medo, muita ansiedade, muita insegurança, né? Tinha até uma brincadeira na época, né? Na internet e tudo mais, o pessoal brincando, que quem não surtou em algum momento da pandemia é que tá com algum problema. Mas aí você parando pra pensar, a gente viveu um momento tão atribulado, tão maluco, na verdade. Vamos lá, a última vez que a humanidade tinha vivido isso fazem mais de 100 anos. E aí a gente vive isso num momento de extrema circulação de informação, boa ou ruim, mas num momento de extrema circulação de informação, a comunicação extremamente rápida, e aí às vezes você com aquele volume de informação e sem saber o que fazer, porque você não podia fazer muita coisa naquele momento, né? Não podia, e assim, essa frase foi perfeita, porque isso aconteceu muito, né? Das pessoas falarem assim... como é que era a frase? Quem não surtou ou não fez pão ou não viveu a pandemia. Não viveu a pandemia. Começou a cuidar de planta. Isso, não viveu a pandemia. E realmente, né, foi uma experiência única na história, porque nós passamos por um momento muito maluco, mas eu digo que nós tivemos uma vantagem, que foram os meios de comunicação realmente, né? Internet, enfim... Para o bem ou para o mal, ajudou muito fazer chamada de vídeo, ter esse contato com as pessoas que estavam longe. Mas a maioria de nós passou por isso, em algum momento viveu esse sofrimento do medo, da ansiedade, né? Por algo quem que não teve alguma não... perda ou quem não foi impactado diretamente, vamos dizer assim, todo mundo foi impactado Eu de alguma acho que todo forma, mundo. né? Alguns mais, outros menos, mas estou falando da questão da perda mesmo. Conhece alguém ou estava muito próximo a alguém, então acho que não teve como, né? Não... E vocês sentiram isso em consultório? Assim, eu tinha essa dúvida, assim, vocês sentiram isso, você, os teus colegas de profissão? Realmente a pandemia foi um momento da história, digamos assim, mas isso culminou, isso impactou na procura e nesse olhar para a saúde mental? Foi uma coisa que vocês sentiram? Essa procura aumentou? E como que foi isso? Assim, como as pessoas chegavam para vocês? Muito. Eu diria que assim, foi uma revolução. Para a psicologia, foi um momento realmente de ponto de virada, porque
durante muito tempo, e até pouco tempo, se falava realmente que psicólogo era para louco, para maluco. Até hoje eu escuto isso. 2022. Nossa. Ouvi isso essa semana, inclusive. De que assim, eu não preciso porque não tem problema. Bom, se você não tem problema, aí eu já acho que você tem um problema. Porque E se você não consegue identificar que está vivendo alguma situação problemática. Mas a pandemia, ela jogou na cara, ela escancarou essa necessidade da gente olhar para nós mesmos. E esse ponto de virada foi nessa ideia da gente ver que assim, eu não preciso procurar ajuda só quando eu estou doente. Eu posso procurar ajuda quando eu percebo que as coisas estão se encaminhando para algo mais grave. Eu não preciso esperar chegar no fundo do poço. Então, assim, falando por mim, eu atendo só mulheres, já há alguns anos. E foi um momento, assim, que eu não tinha mais agenda em momento nenhum, porque as pessoas estavam realmente muito angustiadas, muito desesperadas, precisando de muita orientação e procurando, felizmente, os profissionais de diversas áreas. E eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, para a parte positiva, digamos assim, de perceber que assim, a sua saúde é algo que é indissociável de você. Se você não cuidar disso, qual é o seu futuro? O que vai acontecer? Como você vai se sentir? Isso veio para a gente se questionar em muitas coisas. As pessoas acham que são super bem resolvidas, que são onipotentes, eu consigo fazer tudo sozinha. Ninguém conseguiu ficar sozinho. Ninguém. Acho que jogou um episódio na nossa trágico, cara. mas que trouxe muita reflexão e também essa conscientização, eu acho, Você comentou ali uma frase, não ter problemas, Uhum. Tem muitas pessoas que fazem essa ligação. Saúde mental é não ter problemas, tá tranquilo, estou numa fase que eu não tenho com o que me preocupar, se é que isso E aí existe, acaba apertando aquele botãozinho, sabe aquele botãozinho que a gente não pode falar aqui porque a gente tá no meio da gravação? Mas aquele botão do dane-se, digamos assim. E... Do pi, exatamente. Do pi. E... Então, é isso mesmo? Dá pra gente dizer que saúde mental seria não ter problemas? Ou é talvez um pouquinho a questão de lidar com esses problemas, A maneira como a gente olha para isso? Então, saúde não é ausência de doença. Eu acho que uma coisa não elimina a outra. A gente tem que olhar para isso de uma maneira relativa. Porque quantas pessoas vocês já viram, e vocês devem conhecer, que convivem com problemas, com doenças, a pessoa tem diabetes, tem pressão alta, tem, sei lá, N situações, e mesmo assim você olha para ela e ela é uma pessoa que tem saúde mental. Por quê? Porque ela sabe lidar com aquilo. Saúde mental é realmente você ter equilíbrio nas coisas. É o que eu trabalho muito com as minhas pacientes, a questão do equilíbrio. Se você passar o dia inteiro deitada, não vai ser bom para você, nem física, nem mentalmente. Se você passar o dia inteiro correndo, também não vai ser. Se você se privar da alimentação, não vai ser bom. Se você comer demais, também não. Se você não trabalhar, não fizer nada, sua mente vai ficar vazia, também não vai ser legal. Agora, se a sua vida for só trabalho, também vai surgir alguma coisa. O que a gente busca é a noção de equilíbrio e resiliência. O que é isso? Equilíbrio entre você perceber que você vai dar conta de algumas coisas, não vai dar conta de muitas outras, e resiliência para ser forte o suficiente para saber que vai continuar acontecendo coisa ruim. Vai continuar. E acontecem coisas ruins, gente, mesmo para quem é bom, mesmo para quem é legal, mesmo para quem tem religião, mesmo para quem faz caridade. Mesmo para quem faz terapia. Mesmo para quem faz terapia. Então, a ideia é realmente tornar a pessoa, ajudar a pessoa, a ser resiliente, a ser maleável perante a vida.
Porque as coisas vão acontecer. Né? Eu não quero aqui parecer fatalista, tá, gente? Pelo amor de Deus, não, mas é uma pessimista. obviedade. Algumas Nem coisas são pessimista. inevitáveis. Algumas coisas são inevitáveis. Isso não é fatalismo, é realismo só. E esse lidar com o problema e essa busca pelo equilíbrio, que eu acho que a gente sempre tá um pouquinho mais pra cá, e daí volta e vai, né? O meu terapeuta costuma dizer que a gente equilibra vários pratinhos e às vezes a gente deixa um cair mesmo, né? Então, faz parte. Mas acho que isso deixa a vida mais leve, né? A gente poder buscar esse equilíbrio e buscar essa leveza. Eu queria te fazer uma pergunta, Gabi, porque a Simone já confessou aqui que ela é um pouquinho ansiosa, né? Vamos Que ela lá. ficou um pouquinho ansiosa hoje, no nosso pré-bate-papo aqui. Tu é ansioso? Bom, vamos lá. Deixa eu fazer um preâmbulo. Eu tô pra casar daqui a 20 dias, né? Então, assim... Como é que tá um noivo antes do casamento? Tá. Como controlar a ansiedade de um noivo Não controla. nesse momento? E de um noivo numa circunstância muito específica. Por quê? A mitologia popular diz que normalmente é a mulher quem convence o homem a casar. Lá em casa foi o contrário. Olha. Eu convenci a senhora Dona Stephanie, que com certeza deve estar ouvindo ou assistindo, então um beijo pra você, meu amor. Beijo, Stephanie. Talvez quando você assistir a gente já esteja casado, então, né? Agora é minha esposa, né? Eu convenci ela a casar. Levou um tempinho? Levou, só 11 anos. Olha. Mas né? Porque nós já estávamos juntos, a gente já estava naquela circunstância e talvez na cabeça dela não fazia sentido. Mas houve um processo de convencimento muito adequado, muito propício. E aí vem o ponto. Agora eu vou usar o meu... Eu vou aproveitar a pergunta que você fez, Débora. Eu acho que isso mostra que até uma coisa muito boa, até a realização de um sonho, né? Uma coisa muito positiva, Nossa. também gera ansiedade, né? Claro. A organização de um... Na verdade, qualquer evento que se torna importante para você, pode ser o aniversário da sua samambaia, pode ser o casamento do seu tio-avô que você não vê há 30 anos. De qualquer forma, qualquer evento, qualquer atividade que se torna muito importante para você vai te gerar esse momento de ansiedade. Com certeza. Vai. A Simone que trabalha com mulheres, a questão da gestação, certeza. né? Da gestante, né? Era esse ponto que eu queria chegar. Você convivendo diretamente e exclusivamente agora no atendimento com mulheres nesse período, né? 7 anos, né? Que você já está direcionado para isso. Com certeza você deve encontrar pacientes nas mais variadas nuances da ansiedade, da tristeza, da depressão. Você, claro, não pode falar de casos específicos, mas com certeza você já viu, se não de tudo, mas de praticamente tudo nesse período, né, Simone? Olha, bastante. Porque assim, como eu tenho muitos anos de formação, passei por vários lugares, trabalhei com criança, trabalhei com idoso, trabalhei na graduação muitos anos, então assim... Eu já vi muita coisa, realmente, né? Eu até brinco. Que eu falo assim, olha, agora para alguma coisa me impressionar é difícil. Assim, já hoje, difícil. Mas realmente, assim, a natureza humana, ela é incrível e a vida, ela é muito mais surpreendente do que a novela, do que o filme. A vida sempre vai ser ainda mais... maluca e interessante do que o que a gente vê na TV. E as pessoas vêm com as mais variadas situações, né? Eu optei realmente por trabalhar com mulheres já há alguns anos, pela identificação, né? Claro, e por... Mais que justificado. Né? Acho que é meio... e por realmente perceber, assim, que por mais que você, enquanto noivo, esteja passando aí toda aquela, né, esse momento maravilhoso de borboleta no estômago, a mulher tem algumas peculiaridades, digamos assim, que você não vai passar. Né? Quem dera eu estar com as borboletas no estômago. Todo momento de desespero e gritaria. Ai, meu Deus! Não! Mas esse é o momento para você aproveitar até essa ansiedade. É uma possibilidade, eu não tinha olhado por esse lado. Claro! Eu imagino... Jennifer.
Stephanie. Nossa, ali, ó. Ali, quase. Desculpa, Você me arrumou Stephanie. um problema agora, Simone. Desculpa, Stephanie, eu não sei da onde que saiu. Você me arrumou um problema. Calma, ele não casou Meu ainda, Deus, Simone. meu Deus, Ai. desculpa. O divórcio sem casamento. Desculpa, fui eu que errei, não foi ele. Fui eu. Stephanie, meu Deus, até perdi agora a minha... do que eu Você tava falando a diferença da ansiedade dele e dela como mulher, Isso, como noiva. Lembrei. Então, eu acredito que você esteja casando para casar só essa vez. Por favor. Certo? Por favor. Assim, acredito. Assim, você... Estou fazendo minha parte para isso. E acredito que ela também. Então, vocês nunca mais vão passar por isso. Por que não aproveitar? Por que não Claro. ver isso como algo... Ai, meu Deus, o fornecedor disso... Ok, vamos ver de outra forma, vamos arrumar de outro jeito, vamos olhar isso de outra forma. Vocês nunca mais vão passar por isso. E esse é um ponto que eu trabalho muito, muito quando eu falo de ansiedade. E assim, as pessoas ficam naquela, né? Ai, meu Deus, não, logo, tem que passar logo, tem que chegar logo. Mas você não está esperando por isso, não é o momento Curtir o processo, da né? tua vida. Exato. Quando você está lá com Stephanie, agora acertei, né? Agora acertou. Quando você tá lá com Stephanie, você fica torcendo para logo os dois irem dormir, para acabar o dia e... Não! Você tá com a pessoa que você ama, você quer mais é ficar ali, é curtir, é jantar junto, é conversar. Então, por que acelerar esse processo? Por que você quer que passe logo? Eu já havia comentado isso com a Débora algumas vezes. Eu bato muito na tecla e detesto esse movimento good vibes only. Desculpe se vocês gostam, enfim, mas é de uma... Não sei nem que adjetivo usar, assim, né? Mas... Não tenha medo. Não tenha... dizer... Aqui é um ambiente sem julgamentos. Tá, eu ia dizer imbecilidade, mas enfim. Mas por que isso? Porque é você negar a realidade. É você dizer que você acorda todo dia feliz, good vibes only, ou seja, só coisas boas, só coisas maravilhosas. Eu só vou respirar e ver tudo maravilhoso. E 90% do que a gente faz no dia é coisa chata, é coisa entediante. São coisas que a gente não gosta. Então, assim, a vida tem disso. Né? A vida tem. E você olhar para as coisas com uma lente cor-de-rosa o tempo inteiro... realmente vai te adoecer. Porque a gente precisa aceitar que nem tudo vai sair como eu vou querer. Nem tudo vai ser como eu imaginei, como eu idealizei, como eu sonhei. O que isso pode gerar? Uma frustração, talvez? O que isso pode gerar a longo prazo, assim? Essa pessoa que tenta colocar essa lente. Frustração. Depressão. Dificuldade nas relações, né? Dificuldade de aceitação. Eu vejo que essa coisa imposta, assim, de que eu tenho que estar sempre, né? Não, foi tudo maravilhoso. Não, deu tudo errado, mas está tudo lindo. Gratiluz, não sei o que é, né? Assim, isso acaba fazendo com que lá no fundo a gente não processe realmente o que a gente viveu, o que a gente sentiu. E se de repente eu olho para isso e falo, não, deu tudo errado, mas eu tô feliz, eu sou grata. Não, amiga. Se permita dizer, PQP, foi tudo uma droga, não saiu como eu queria. E assim, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho dois caminhos, né? Ou eu fico me enganando ou eu olho para aquilo, e aí de novo falando do que eu trabalho, a gente trabalha muito com a ideia de aceitação e compromisso. Eu aceito o que aconteceu, de repente eu errei ou o outro errou, mas daqui para frente eu vou ter outra postura. Ou eu não quero mais, ou eu me comprometo a ser diferente, ou... E até tirar a lição, o que teve de bom naquilo, às vezes, né? Às vezes a gente nem consegue enxergar, aprendizado, né? O que teve de bom. Às vezes... Sabe? As pessoas são muito... todo mundo consegue fazer uma leitura, consegue adivinhar o passado. Né? Eu sabia que isso ia acontecer depois que aconteceu. É muito fácil, né? Você olhar para o passado e dizer, não viu? Olha só, eu falei, eu sabia,
nananã. E aí eu lembro do momento do The Office, da série The Office, que eles estão acho que estão numa plantação de alguma coisa com dois dos personagens, e aí um deles é o Dwight, né, que é um antagonista da série, justamente super pessimista e tudo mais. E aí aconteceu algo de errado, e aí o personagem pergunta pro Dwight, tá, mas mas o que você quer que eu aprenda com isso? Não, cara, você não vai aprender nada. Só deu tudo errado. E tá tudo bem ter dado tudo errado. Acontece também. Exato. Você não tem... Nem tudo é uma lição. Às vezes a gente acaba só tendo um problema. Passando por isso, acabou. Exatamente. Eu quero aproveitar, a gente estava falando dentro dos assuntos que a gente traz no Working Talks, são sempre assuntos relacionados à nossa vida em sociedade e tudo mais, ao nosso convívio e também para o nosso convívio de escritório, nosso convívio de empresa e tudo mais. A pandemia, depois que as pessoas começaram a voltar para o seu ambiente de trabalho, a conviver com os colegas depois daquele período em casa, quem teve esse período para permanecer em casa e tudo mais. Você começou a perceber mais dificuldades na retomada do convívio? Porque a gente escuta isso, né? Que algumas pessoas estão tendo mais ou menos dificuldade. Algumas pessoas brincam, né? Que se tornaram antissociais. Isso também, né? Ao extremo pode ser bem... Mas agora perguntamos para uma profissional. Isso de fato está acontecendo? De fato as pessoas estão tendo esse tipo de dificuldade para voltar para o convívio com seus colegas na empresa? Para algumas foi, né, assim, motivo de muito sofrimento, a volta, o convívio, né? Até a gente vê por algumas brincadeiras, memes na internet, né? Falando dessa volta, né? Como que você vê isso, Simone? Eu acho que a gente enxerga de tudo. Tanto as pessoas que se descobriram precisando de uma outra vida, e eu falo até por mim, porque eu tinha um ritmo alucinante, eu estava sempre na estrada, e de repente eu me vi em casa e eu pensei, meu Deus, por que eu estou sempre na rua? O que eu estou fazendo? Então, eu vejo isso hoje, muitas pessoas que começaram a se questionar realmente, né? De perceber assim, nossa, mas essas coisas têm valor... E tudo mudou, muita coisa. Vocês podem ver que a moda mudou, as pessoas começaram a se vestir de maneira mais confortável e não mais, né, querendo... tanto pela questão da mobilidade, do aparecer arrumada. Muita coisa mudou. As relações mudaram, as pessoas começaram... E eu acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas estão muito mais intolerantes depois da pandemia. Justamente pelo fato de ficarem muito em casa e perderem esse contato de conviver com outras pessoas. Porque na minha casa, trabalhando home office, eu tava de pijama, eu tava de chinelo, eu comia a hora que eu queria, eu ia no banheiro de porta aberta, não fazia isso não, tá? Mas é um exemplo. Estamos só no campo do exemplo. É um exemplo. Só no campo do exemplo. Mas, enfim, não tinha essa necessidade da etiqueta social que a gente precisa ter quando a gente está num ambiente de trabalho, que é o básico, do colocar o fone para o amigo não ouvir a música, enfim, né, de não pegar a xícara do colega. Então, a gente foi ficando muito egoísta. Eu li, no começo da pandemia, algumas pessoas falando, né, alguns teóricos, enfim, algumas previsões falando que achavam que as pessoas iam ficar mais empáticas. E li alguns psicólogos falando justamente o contrário. Eu não sou pessimista, eu não sou. Apesar de eu estar falando isso, eu não sou. Mas eu fui percebendo, né, também por mim, que a gente foi ficando realmente mais individualista. Talvez. Exatamente. E aí, isso pode... né? E eu tenho, assim, eu percebo, e é reflexo. A gente ficou dentro de casa, a gente criou o nosso mundo, né? E mesmo quem continuava trabalhando fora,
tinha muita distância entre um colega e outro, muito escala para almoçar, escala para nananã. Então, assim, a gente foi se tornando cada vez mais individualista e cada vez mais intolerante. E hoje o que a gente está vivendo é reflexo disso. E foi muito emblemático, né? Desculpa, Gabi, porque a gente a gente quase não conseguia olhar as pessoas. Então, a gente olhava através daquela máscara. Tem pessoas que a gente conheceu só uma parte do rosto. Verdade. E foi estranho, né? Depois voltar a ver essa pessoa sem máscara. A gente escutava isso assim, né? Nossa, só tinha te conhecido com máscara. Então, isso foi muito emblemático, eu acho. Tinha uma barreira entre as pessoas, tinha esse distanciamento ou o isolamento ao extremo, né? E isso trouxe impacto para o nosso comportamento, né? E aí eu vou trazer para um ponto que você falou antes, Simone, sobre o gratiluz. Sobre o gratiluz. Isso me pega de um jeito que é uma coisa que me incomoda. Por quê? O que com algumas pessoas eu percebi isso, e aí, por favor, peço a tua ajuda para identificar se isso de fato é algo ou se às vezes é só falta de educação, né? Que é, às vezes, a pessoa, não, eu tenho esse comportamento, eu sou assim mesmo e você tem que me aceitar e tudo mais. Só que esse processo de aceitação... Crise de Gabriela, eu nasci assim. Isso, síndrome de Gabriela. Exatamente. Síndrome de Gabriela. Isso... Eu nasci assim, eu cresci assim. E aí parece que isso ganhou uma síndrome de Gabriela 2.0 agora, nesses últimos 2 anos. Você também tá percebendo isso? Sem dúvida, sem dúvida. Essa ideia, né, assim, de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, é a maior mentira que existe. Porque, assim, vocês são a mesma pessoa que vocês eram há 5 anos atrás. A Simone adolescente é a mesma hoje, Simone mãe? Nunca. Eu não sou a mesma pessoa que eu era no passado. E não sou mesmo. Mesmo, de verdade. Mudei a minha vida, né, assim, que a gente 180 muda. graus. Então, como que você vai dizer que eu nasci assim, eu vou morrer assim? Gente, isso é de um egoísmo, de uma falta de educação tamanha. Assim, você tem que me aceitar dessa forma. Não sou obrigada. Não sou obrigada. Acho que educação é o mínimo, civilidade é o mínimo. Mas... Empatia. Empatia, mas retomo essa fala, né, anterior, de que, por um lado, a pandemia nos fez enxergar que a gente precisa cuidar da saúde mental, mas, por outro, nos tornou muito egoístas. Porque cada um ficou preocupado em cuidar de si, em cuidar de si, da sua família, do seu núcleo, das suas coisas, e parou realmente de perceber que o outro também tem necessidades, tem vontades, tem desejos, né? Potencializou essa coisa de cada um na sua casinha ali, com as suas vontades e... Enfim, mas isso é falta de educação mesmo, tá, Gabi? Não é... Então esclarecida a dúvida do internauta. Então agora a gente segue com... Simone, eu acho que é um assunto que vai tão longe, né? Mas, assim, não tem como falar de psicologia, de terapia e essa busca, né? Pelo trabalho de vocês, que é incrível, né? Que é tão louvável. Sem a gente falar de autoconhecimento, né? Porque quem busca terapia, quem busca essa orientação... Tá em busca também de se conhecer e se enfrentar, e nem sempre isso é tão fácil, né? Tem que ter muita coragem também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de autoconhecimento, como que a psicologia pode contribuir, né, nessa busca, e também que dicas você daria para quem tá nessa fase de buscar esse autoconhecimento, o que a pessoa pode fazer no dia a dia, ou que atitudes ela pode ter em relação a isso? Então, acho que, primeiro, assim, te agradeço por essa pergunta, porque as pessoas... né? Infelizmente, como eu comentei, ainda tem um pouco essa ideia de que vou buscar a psicologia quando eu tenho um problema. E, na verdade, a psicologia sempre trabalhou a ideia de aprofundamento do ser, né? De autoconhecimento. Isso é básico desde do início da psicologia. A psicologia nasceu para tentar entender o ser humano, para a pessoa tentar se entender. Então, assim, hoje, as pessoas procuram o psicólogo muito mais por uma questão do autoconhecimento do que, pelo menos no meu caso, né, as minhas pacientes, muito mais por essa questão de desenvolvimento de alta performance, de aprender a conviver, de ter um espaço de liderança melhor, aprender, né, se desenvolver. A se desenvolver, realmente, do que por alguma questão de, estou com, né, tenho determinado diagnóstico. Eu vejo que
felizmente as pessoas estão procurando realmente por esse aspecto. A ideia do autoconhecimento, ela passa muito pela ideia de autoestima. As duas coisas estão muito ligadas. E aí, nossa, dava para fazer um outro programa só falando nisso. Porque, assim, muita gente acha que a autoestima é eu me olhar no espelho, assim, tô bonita, aceito minha pele, aceito meu peso, meu cabelo, nananã. Isso é autoestima. Remete à estética, né? Muito, né? Exatamente. No senso comum, assim. Então, assim, autoimagem é algo que faz parte da minha autoestima, certo? Então, assim, eu, Simone, tenho uma autoestima, né? Ou seja, o que é autoestima? É o conceito que eu tenho de mim mesma, o quanto eu gosto de mim mesma. E não é só a minha imagem, né? Então, assim, a minha imagem é algo que faz parte de mim, mas também faz parte de mim o quanto eu sei que eu consigo fazer as coisas. Por exemplo, eu tenho certeza que eu não vou conseguir, se vocês me convidarem, dar uma aula de violino. Porque eu nunca toquei violino, eu não sei pegar no violino. Assim, mesmo que eu estude 1 ano, eu não vou conseguir dar uma aula de violino. Não vou conseguir, certo? Mas eu sei. Com isso, a gente cancela o próximo episódio do Working Talks, que a gente iria que pena. colocar. Lugares em comum seria o próximo tema. Porque eu já vi vídeo na internet. Então a gente mantém o programa. Ela vai trazer a filha. Então a gente mantém o programa. Consegue. Eu, quase 40, não consigo. Mas enfim. Mas eu sei, eu tenho consciência disso. Agora, eu sei que se vocês me chamarem para dar uma aula de alguma matéria que eu já lecionei, algo que eu trabalhei, eu vou conseguir fazer. Então, vejam, isso não é se depreciar. Isso é ter noção do seu limite. Eu sei no que eu sou boa e eu sei no que eu não sou. Tem a ver com, talvez, autoconfiança? Ou com confiar no que a gente e no que a gente sabe fazer? Isso se chama autoeficácia. É a noção que eu tenho do que eu consigo, do que eu não consigo fazer. É uma noção realista. Olha, eu não tô me depreciando porque eu tô dizendo que eu não consigo dar uma aula de violino. Não é me depreciar. Eu tô constatando uma verdade. Eu nunca fiz aula, eu não sei fazer. Assim, autoestima é realmente você ter noção de quem você é, do que você consegue. Por isso que tem que se conhecer, né? Por isso que a gente entra na ideia do autoconhecimento. Então, assim, eu tenho essa noção de que eu sou capaz de tais coisas para as quais eu estudei, eu me preparei, que algumas outras, se eu estudar e me preparar mais, eu também vou conseguir, mas que vai ter outras que eu não vou conseguir. Então, assim, o autoconhecimento te leva a isso, a você se sentir segura onde você está, não só com a tua aparência, mas com a tua capacidade, né? Por isso que a gente chama de autoeficácia. Eu sei o que eu consigo, eu sei o que eu não consigo, eu sei do meu limite. Então, a partir disso, eu consigo fazer escolhas que vão ser boas, que vão ser saudáveis, que vão me deixar feliz, que não vão me frustrar. Porque eu sei que se vocês me convidarem para dar uma aula de violino, eu não vou conseguir e eu não vou ficar triste por isso. Percebem? Porque eu sei, eu não tenho capacidade para isso. É a clássica encruzilhada entre expectativa e realidade. Perfeito. E tem uma coisa nessa fala sobre a autoeficácia que me chama muito a atenção, que é, às vezes, a gente encontrar o nosso limite e estabelecer bem o nosso limite, da onde a gente não pode passar e de onde as pessoas não podem passar com a gente. Que Perfeito. Também tem um detalhe. Você conseguir estabelecer que você pode ser estressado, estressada, ter a tua estrutura estressada até certo ponto. Dali para frente, a pessoa não tem mais a autoridade, não tem mais a permissão para passar dali. E é muito importante, porque hoje a gente vive numa sociedade que constantemente nos joga para o limite. Nos joga para trabalhar no limite, ter o convívio social no limite, ter o convívio familiar no limite, ter o convívio conjugal no limite, e não necessariamente isso é bom. Pelo contrário, né, Simone? Por isso que eu chamo a atenção da ideia do equilíbrio e da necessidade realmente das pessoas procurarem o atendimento de psicoterapia. Porque
tem coisas que realmente a gente não vai conseguir e não vai... e não é saudável que a gente aguente. Mas é necessário também que a gente perceba que nós também podemos estar fazendo coisas ruins para os outros. As pessoas falam muito assim, fulano é tóxico, Beltrano é tóxico, o ambiente é tóxico. Ok, mas você, Alecrim Dourado, você é sempre super, né, assim, agradável e você nunca é tóxico. A tal fada sensata. Assim, você nunca é tóxico. Todos nós, em algum momento, somos tóxicos. Muitas vezes sem querer, óbvio. Mas, muitas vezes, esse não perceber faz com que as outras pessoas sofram muito. Assim, as pessoas precisam fazer terapia pelo que elas sofrem das outras, mas também pelo que elas fazem para as outras. Por isso a necessidade do autoconhecimento, de cair a ficha de assim, né? A pessoa, mas minha mãe é assim, meu pai é assado, eu sou assim porque o meu irmão não sei o quê, e aí lá na minha infância o meu cachorro fugiu, e aí depois, sei lá, minha mãe me esqueceu na escola, e depois minha tia não sei o quê, minha amiga... Todo mundo fez alguma coisa de ruim e tem alguma coisa de ruim, menos você. Autorresponsabilidade, né? Menos você. O problema não é você, é todo mundo. Assim, existe dentro do teu quadro, da tua vida, um grande espaço que é o espaço da autorresponsabilidade. Ok, as pessoas fazem mal pra gente, mas a gente também faz mal pras outras. A gente faz mal pra gente também. E aí você não vai olhar isso. Né? Você vai reclamar, botar culpa em todo mundo. E a gente é ótimo em botar culpa, né? Especialmente na mãe. Não, isso é culpa da minha mãe. Isso é culpa do meu pai. Tá, ok, pode ser Coitado do Freud se revira nesse momento, né? Pode ser que você tenha realmente tido problemas, enfim, tenha sido uma criança que sofreu, tenha sido um adulto. Ok, isso não vai mudar. O que vai mudar é o que você vai fazer com isso. Qual é a tua parcela aí nesse latifúndio desse problema? Porque tem uma parcela tua. Ninguém é incólume, assim, não, todo mundo é tóxico, menos eu. Por isso esse meu ranço dessa ideia do tudo é gratiluz, tudo é maravilhoso, como se todo mundo fosse... Bom, bom o tempo todo, né? Ou precisasse ser bom o tempo todo. Gente, ninguém consegue. Em algum círculo social, você é a pessoa, o vacilão, a vacilona, a pessoa que não agrega, a pessoa tóxica. Em algum círculo social, você é essa pessoa. Em algum momento do teu dia, eu diria. Em algum momento do teu dia. Vou me usar como exemplo, sempre me uso como exemplo. Eu cheguei em casa ontem... Eu geralmente fico até mais tarde à noite no consultório. E eu cheguei e tava lá, meu marido e minha filha, ela lá fazendo uma tarefa e uma bagunça perto dela. Com o cabelo molhado, aquela coisa, né? E aí eu comecei. Maria Valentina, vamos secar o cabelo. Vamos juntar esse brinquedo, Vamos fechar a porta aqui que você deixou aberta. Vamos guardar o material, não sei o quê. E fui, desviando o rosário, assim, de coisa que ela devia fazer e de coisa que estava errada e de coisa... E aí chegou uma hora que ela olhou pra mim e falou assim, ai, mãe, que raiva. Aí eu olhei pra ela e falei, isso mesmo, eu também tô com raiva. Você tá com raiva de mim e eu tô com raiva de você. Porque eu estou chegando agora, tarde do trabalho, e eu queria que você visse que você precisa juntar o teu brinquedo. Assim, naquele momento pra ela eu fui tóxica. De repente, eu também não tive a melhor abordagem, né? Mas eu poderia ter pegado... Olha, filha, vem cá, nananã. Então, assim, justifica. Cheguei cansada, né? Enfim, todo dia eu falo a mesma coisa. Absolutamente todo dia. Não sei se você tem filhos, mas se pretende ter, mas se prepara, porque é um eterno. Então, assim, a gente é tóxico em algum momento para as pessoas. Não tem como fugir disso. Que a gente tem que aprender a se dar conta disso. Como eu estou falando para vocês agora, eu deveria ter tido outra abordagem com ela.
Deveria ter pegado ela pela mão e dito, olha, filha, vamos juntar. Eu geralmente faço isso, tá? E dá pra escapar Deixar desse bem- caminho da toxicidade com as pessoas? Dá pra gente tentar não ser tóxico com as pessoas? Aí você vai cair no gratiluz, né? Aí em algum momento vai ser, né? Em algum Vai momento acabar você sendo, vai né? E às vezes ser. nem percebe, né? Como talvez nesse momento você não percebeu o que estava sendo. E depois, opa, eu podia ter pegado um pouquinho mais leve, né? Então, Eu percebi quando ela falou que tava com raiva de mim. Aí eu, falei, peraí. Tá, mas aí, vamos conversar. Então eu também tô com raiva de você. É. A gente falou aqui de autoconhecimento, autoestima, que está muito interligado. E eu sei que a Simone gera um conteúdo muito interessante nas redes sociais. O Gabi também trabalha com redes sociais, eu trabalho com redes sociais, adoro redes sociais. Acho que também as redes sociais têm sido um meio para a gente falar também de saúde mental. Então, o tema está muito em alta e as pessoas falam sobre isso nas redes sociais e talvez isso ajudou também muitas pessoas a buscarem mais conhecimento. Mas também a gente sabe que as redes sociais oferecem algum tipo de desconforto, né? Então, é um território de comparações, Aquela de inundação filtros, de informação de vida que a gente tava falando perfeita, antes, né? O gratiluz também está lá presente, né? E gera, né, uma comparação, padrões de beleza. Enfim, a gente sabe que é um território até chegar ao ponto de cancelamentos, né? O que é muito... É um extremo, talvez, né? Mas como que a rede social, e não tem como a gente não dizer que a gente está inserido nisso, né? Acho que todo mundo que está na rede social, talvez em algum momento, comparou a sua vida. Nossa, é um sábado lindo de sol, tô aqui no meu sofá e olha só, tá todo mundo na praia. Exatamente. Então, a minha vida, Exato. né, não está muito legal. Como que você vê isso, assim, o impacto das redes sociais e como a gente pode usar de forma talvez mais leve também, mais equilibrada e mais saudável, porque também tem muita coisa boa nas redes sociais. Vamos defender aqui a Com nossa certeza, profissão, né, com Gabi? certeza. Claro, a Tem gente muita tá coisa lá, legal. né? A gente tá lá o tempo inteiro. A gente tá lá. E também tem muito conteúdo interessante, né? Um conteúdo que chega para mais pessoas. Mas como você vê isso, Simone, essa relação da saúde mental com o uso cada vez, né, mais comum, assim, das redes sociais, né? Mais constante das redes sociais. Então, também é algo que eu tenho trabalhado bastante, especialmente com as minhas pacientes mais jovens. Porque a nossa vida, antes de existir as redes sociais, antes de existir a internet, não é muito da época de vocês, mas enfim, eu me lembro muito bem. Mas antes da gente ter assim, essa inundação realmente de informação como a gente tem hoje, a gente enxergava mais ou menos uns 30 quadros por dia. O que é isso? O cenário do quarto, o cenário da cozinha, o cenário da rua, do teu trabalho, né? Mais ou menos isso, assim, entre 30 e 60 imagens de lugares por dia. Que era Nossa, onde eu não consigo nem imaginar o que ela vai mencionar hoje. Eu tô Fiquei bem aqui curioso pensando. que a pra gente ver agora. enxergava. Hoje, se você pegar uma pessoa que fica aí 1 hora no Instagram, 1 hora, rodando ali, né? Você vê aí entre 500 até 2.000 imagens. Eu fico bem em mais 1 que uma hora. hora. Eu também rodando. fico bem mais, mano. Eu sempre, toda semana eu falar recebo no notificação, TikTok, né? então. Toda Então. semana o celular às vezes entrega a notificação de quanto tempo você ficou. E toda semana eu preciso também. Aumenta. Seu uso aumentou tantos por cento. Seu uso Nossa. aumentou tantos por cento. Isso é Então, preocupante. Claro que a um gente pouquinho. acaba usando pro a trabalho, gente usa pra trabalho. muito, né? Mas também Claro. Mas acontece. Claro. Mas o que acaba acontecendo? Assim, é inevitável. O nosso trabalho, a gente utiliza e o Instagram, para mim, por exemplo, foi sensacional. Acho formidável. Tenho pacientes no Brasil inteiro, fora, inclusive, por causa do Instagram. A ferramenta, né, acho maravilhosa. sensacional. O que acontece é que a gente segue um determinado padrão, né? Algumas coisas. Então, assim, você não vai seguir absolutamente tudo. É impossível. Você não consegue zerar ali as suas visualizações. E o algoritmo, bom, vocês sabem isso melhor que eu, mas o algoritmo ele vai te dando sugestões de coisas que são compatíveis ou semelhantes. Assim, você pega uma menina, uma moça, enfim, que segue lá meia dúzia de outras blogueiras que falam lá, sei lá, de vida saudável, mas nessa vibe gratiluz, good vibes only, sem falar da realidade, só...
isso vai gerando, né, um acúmulo de informação absurdo, porque ela vai vendo só isso. Né? O algoritmo vai jogando só aquela imagem. O que vai acontecendo com o nosso olhar, com o nosso cérebro? O nosso cérebro é muito preguiçoso, gente. A gente é muito preguiçoso. O ser humano é muito preguiçoso. Vou fazer um parênteses aqui. Por quê? A gente vai num lugar... Claro, vocês não tanto quanto eu, né? Mas a gente vai num lugar... O que a gente procura? Uma parede, uma cadeira, um lugar para se encostar. Então, assim, o nosso cérebro ele quer sempre gastar o menos possível de energia. Quanto menos a gente puder pensar, melhor. Nosso cérebro faz isso. Ele ensina a gente a pensar de maneira automática, para não gastar energia. Então, a gente aprende a escovar o dente. Nunca mais a gente precisa aprender de novo. Aprendeu uma vez, acabou. O mesmo acontece com as informações. A gente olha... A gente acredita naquilo, a gente processa aquela informação como real, como verdade, e a gente toma aquilo como verdade. Quanto mais quadros eu vejo daquela imagem sendo a verdade, repetidamente, eu tomo aquilo como verdade. Teve um estudo no final do ano passado, acho que foi, não vou me lembrar a data agora, mas foi no Reino Unido. Eles fizeram uma pesquisa com jovens, adultos e adolescentes. Uma amostra grande, assim, acho que eram umas 20 mil pessoas. Mais ou menos 70% da amostra não sabia diferenciar o que era uma foto manipulada de uma foto sem manipulação. Eu não tô nem falando de filtro muito gritante. Muito gritante, assim. Por quê? Porque a gente começa a olhar e achar aquilo normal e aquilo vira o padrão para mim. Então, essa moça que tá ali 1 hora no Instagram, vendo só aquele perfil de mulher. Vem a Joana, a Maria, a Josefa, a Pedra, Silvana, todas com o mesmo cílio, o mesmo lábio, o mesmo cabelo, a mesma barriga chapada. Inclusive, existe, né, procedimentos do sobrancelha do Instagram, pele do Instagram. Por causa disso, ela acaba se convencendo que aquilo ali é o bonito, que aquilo é o real, que aquilo é o certo. E aí, quando ela vai se olhar no espelho, não tem filtro. E aí? Não tem filtro, a minha sobrancelha não tá pra cima, a minha pele tá cheia de poros, o meu lábio tá rachado, inclusive, o meu cabelo tem cabelo branco, eu tenho rugas, ou seja... Que é o normal, né? Mas eu não sou o padrão. Uhum. E aí, o que acontece? Vem o sofrimento. Vem o sofrimento porque eu me sinto inadequada. É essa a palavra. A gente não pode esquecer que existe uma indústria gigante por trás disso. E até tem um movimento agora de mais naturalidade, né? Nas fotos, na rede social. A rede social que surgiu, a Be Real, né? Exatamente. Onde você coloca uma foto do momento... Né, naquele momento e sem filtro e tem que ser a foto naquele momento, então sem essa quanto mais rapidez, justamente a instantaneidade do momento é que agora está sendo pregada. A espontaneidade, né? E o que mais, assim, essa comparação, esses padrões estéticos, a gente pode falar que a longo prazo isso pode trazer uma espécie de uma ansiedade, uma depressão, isso pode... Olha, isso já tem acontecido e eu já... Né? Não posso falar de casos, mas eu já tenho inúmeras pacientes que têm distorção de imagem, que a gente chama, de não conseguir mais se olhar, se enxergar, não tirar foto, não conseguir se olhar no espelho, porque não consegue aceitar as suas imperfeições, que na verdade são a realidade. E assim, vale um parênteses, né, que a gente buscar melhorar a autoestima, a gente buscar se cuidar da pele, do cabelo, do corpo, isso é super positivo, né? Mas quando chega a esse nível de buscar essa perfeição lá do filtro, ou se comparar e querer ter o corpo, né, de outra pessoa, daí já pode ser também um sinalzinho de alerta. E como que a gente pode fazer isso de forma mais leve? Como a gente pode estar na rede social de forma mais leve, equilibrada e usando isso de forma positiva, Simone? Dá uma dica aí pra gente. Eu só queria pontuar que, assim, o que aparece, né, o que a gente posta, é claro que é o nosso melhor. Um recorte, Quando chega uma visita na sua casa, você não vai mostrar a área de serviço.
Olha, vem aqui ver, eu não consegui lavar roupa essa semana. Depende, porque é também um costume do brasileiro querer mostrar a casa inteira e sempre com a frase, não repara na bagunça. Não repara na bagunça. Ou então organizou tudo e chega a visita e ele ainda fala, né? Não Isso, repara não, na bagunça. a casa está meio bagunçada, você Mas me passou o dia inteiro desculpa. organizando, E assim, né? você pode comer no chão, mas não, a Exato. casa tá meio bagunçadinha, você me desculpa. Exato. Tem pessoas que organizam antes de vir a diarista. Sim, Que inclusive limpa conheço antes. algumas. Eu também. Inclusive conheço algumas. Várias. Mas enfim, então a gente não mostra, a gente não expõe na rede a nossa pior face. O nosso pior dia. Nossa, olha, eu tô aqui fazendo uma selfie mostrando que hoje meu chefe me encheu de elogio, né, negativo, e bati o carro e sei lá, né? A gente não vai, ninguém vai mostrar isso. A questão não é fugir da rede social, não é apagar, não é deletar. A gente tem que aprender a conviver, colocar contadores de tempo, viu, Gabriel? Né? De quanto tempo você vai ficar. Sentiu o golpe. Fazer uma limpa, um detox nos perfis que você segue. O que você está seguindo? Isso te ajuda? Isso te estimula? Ou isso, de repente, não te dá uma sensação de vazio? Você perceba isso, faça um teste. Você fica ali, sei lá, 20 minutos, 1 hora, porque aí o tempo voa. Quando você fecha, como é que você se sente? Você está se sentindo bem? Está se sentindo legal? Ou você está sentindo aquela sensação assim, nossa, tá todo mundo na praia, nossa, tá todo mundo tendo uma vida maravilhosa, né? Tá trazendo essa leveza. Ou tá trazendo uma energia negativa pra exato. você. Ai, coisas incríveis acontecendo no Instagram e eu aqui. Será? Será que realmente estão acontecendo? A gente vê várias notícias, várias situações. Já vi, vocês devem ter visto, de pessoas que vão para um hotel, vão lá no Copacabana Palace, leva 2 malas de roupa, faz não sei quantos mil stories com 50 looks diferentes, 250 mil fotos e aí posta o ano inteiro. Por quê? Porque aí finge que tá lá. É assim, já vi vários fazendo isso. A esse ponto eu não digo, mas assim, que eu tô com algumas fotos da última viagem que eu fiz que estão guardadinhas pra postar mais tarde como TBT. Né? TBT, isso né? sim, aí eu preciso também reconhecer. Mas aí é TBT. Mas aí é TBT. É diferente. A rede social, ela é um recorte, né? Ela não tem como claro. a gente... Mas que se a gente puder colocar conteúdos que sejam leves, que sejam divertidos e que sejam talvez inspiracionais, né? Porque eu acredito muito também na rede social como esse lugar, né? Onde a gente pode também inspirar, divertir, rir, compartilhar coisas boas. Enquanto a Simone estava falando, eu lembrei que eu gosto muito do TikTok, porque eu acho ele leve, eu acho ele divertido, tem música, tem humor, e eu passo um tempinho ali. Se eu não me policiar, quando eu vejo o tempo passa muito rápido ali, né? Eu brinco que é uma bolha, né? A gente entra um pouquinho na bolha pra relaxar do dia a dia. Então, eu no vejo final como das ele é contas, algo você é engolido pela bolha. positivo. E eu tava no TikTok, eu estava no TikTok esses dias, assim, né? Olhando coisas aleatórias. E, de repente, eu tive uma crise de riso. Porque eu encontrei um vídeo que tinha muito a ver com o momento do meu dia. Assim, uma situação que eu me identifiquei muito. E eu tive uma crise de riso. E eu mandei pra minha amiga que tinha vivido a situação junto comigo. E ela também se identificou com o vídeo. E ela também teve uma crise de riso do outro lado. Então foi um momento leve, um momento positivo. Aquele vídeo quebrou o gelo. E eu até parei pra pensar assim, nossa, quanto tempo que eu não ria tanto. Sabe? Então pode ser leve, pode ser divertido, pode ser engraçado e pode fazer bem também, né? Então a minha amiga depois obrigada por ter compartilhado, porque eu ri muito aqui e trouxe aquela leveza, sabe? O dia pesado, correria, e você tem um momento pra você parar, pra você rir e rir de si mesmo às vezes, né? E aí, fazendo a correlação com aquilo que a gente tá falando, é importante que se a gente conseguir convencer uma pessoa do que eu vou falar agora, Simone, por favor, se eu estiver errado, me corrija. Esse momento de aprendizado, esse momento de correção de rota que a gente precisa fazer, né? Dentro desse aspecto da saúde mental, ele não precisa ser necessariamente algo traumático. Algo sofrido. Você pode levar esse aprendizado com seriedade, claro, mas também com leveza nesse processo, né? Olha,
ótimo que você tocou nesse assunto. As pessoas acham que vão para o psicólogo para chorar, não é? Sim. Tem esse estigma assim, ai, não, eu não vou porque eu não quero chorar, eu não quero falar, blá, blá, blá. Eu acredito muito no poder do humor, muito. Por mais, de novo, pode até parecer que eu seja um pouco pessimista, mas não é nesse sentido. Eu gosto de dizer que eu sou realista, eu gosto de ver as coisas de uma maneira mais coerente. Mas eu trabalho muito com humor, muito. As minhas pacientes, eu rio muito com elas. A gente se diverte muito, porque existe uma necessidade da gente perceber que a gente pode rir das coisas ruins que acontecem. A gente pode rir dos perrengues que a gente passa. De repente, agora, você tá meio angustiado, Gabriel, mas depois você pode olhar para aquilo e dar risada, falar, nossa, olha, aconteceu tal coisa, né? Não tô agorando, mas, por exemplo, eu tropecei num casamento que eu era madrinha, na hora eu fiquei pra morrer. Só uma batidinha na madeira aqui, só pra agendar a garantida? Até hoje isso é piada, sabe? Assim, a gente pode tirar das coisas que a gente passa do nosso dia a dia muito humor. Rir da gente traz essa leveza, traz essa... Eu, às vezes, brinco com as minhas amigas que a minha sessão de terapia, às vezes, parece um stand-up comedy, assim, pro terapeuta. Não é? E ele ri também. Ótimo. Ele se diverte. Eu me divirto O humor muito. é um caminho. O humor é um Que caminho. deixa não o caminho adianta. mais leve. É verdade, é o caminho. Simone, e de maneira realista, eu preciso dizer que, infelizmente, a gente está chegando no final da nossa conversa. Mas antes a gente tem... Eu ficaria, eu continuaria. Mas eu ficaria. Então agora vamos deixar legado para as pessoas. Por favor, indica para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, indica uma sugestão de livro, de série, de filme, de programa de TV, de podcast, enfim, do que você quiser, para que isso sirva também para as pessoas nesse momento de autoconhecimento, de cuidado da saúde mental, de descobrir o que tem, se tem, como tratar, como resolver. Perfeito. Bom, vou me indicar, obviamente, né? O meu perfil, porque eu me preocupo muito realmente em levar essa questão da saúde mental, de falar sobre... Todo sábado eu coloco dica de cinema, dica de série. Então, assim, tem muito conteúdo lá no meu perfil justamente falando sobre isso. Para quem quiser me seguir, então, é @psicóloga Simone Setolin, com N no final. Eu gosto muito, realmente, dessa ideia da gente trabalhar com filme, de ver coisas que te agreguem. Né? Então, assim, lá no meu perfil tem alguns destaques falando só sobre isso. Né? Para quem é leigo, né, para quem não é da área e gosta desse assunto, eu sempre deixo a sugestão de um livro chamado A Mente... Não acredite em tudo que você pensa. Porque nem tudo que a gente pensa é verdade. E a gente trabalha muito isso na psicoterapia. Do Robert Leahy, Leharry. Não sei como é que fala, gente. Meu inglês está muito enferrujado. Mas não acredite em tudo que você pensa. É um livro muito legal. É para leigos mesmo. Não substitui a psicoterapia, não é isso. Mas ajuda muito a você entender realmente a forma com que você está pensando. Será que os teus pensamentos não estão te sabotando, não estão te colocando para baixo, não estão te limitando na vida? Então, assim, é um livro bem leve, tem exercícios nele, é bem bacana. E nada substitui a avaliação de um profissional. Porque às vezes a gente está nessa indecisão, assim, será que realmente eu estou sentindo alguma coisa que precisa de atenção? Será que não precisa? E o profissional, ele vai te direcionar para os profissionais que você precisa. Às vezes, o que acontece muito, as pessoas vêm com essa queixa assim, eu estou depressiva. Não, e claro, existe a depressão, existe, mas às vezes é uma questão de ajuste de vitamina D, é uma questão endócrina, a pessoa está com um problema hormonal sério. Então, assim, às vezes são outros ajustes que são necessários também. Como eu disse, o corpo e a mente, eles não se dissociam. Então, é muito importante que você procure um profissional. Se for mulher, me procure. Né? Que faça uma boa avaliação e que saiba que, assim,
a gente precisa se cuidar. E aquela coisa, né? Desabafar com um amigo não é terapia, né? Não tem. Buscar ajuda, não buscar ajuda, né? Buscar ajuda Se só desabafar resolvesse, contar isso para o melhor amigo, contar o problema, resolveria e pronto, nunca mais precisaria falar. Mas não é isso. O profissional vai te acompanhar, né? Vai te orientar, vai te dar uma direção, vai te ajudar a trabalhar isso, a resolver o teu problema. É diferente do desabafo. Uma coisa não substitui a outra. A gente que também é muito bom desabafar com um amigo, tomar um café. É maravilhoso, mas nada como acompanhamento profissional. Não substitui. Então, assim, precisa sim passar por uma avaliação. E assim, gente, não dói, não morde, né? Não acontece, não tem nada de místico, sabe? É importante pontuar isso porque é um profissional também é um igual momento, acho que de outro. cuidar, de se dar esse momento, né? Tirei esse tempinho pra mim, vou olhar pra mim, vou refletir, vou desabafar, vou me conhecer. Acho que até uma forma de a gente se dar esse... Se dá esse tempo, né? Esse tempo de qualidade. Exatamente. Tempo de qualidade. Exatamente. Simone, muito obrado. Muito obrigado mesmo por ter participado do nosso Foi muito leve, né? Foi muito bacana. Fico feliz. Muito bacana mesmo. As portas estarão sempre abertas para você voltar, por favor. Eu volto, gente. Eu falo demais, né? Eu falo demais. Mas com certeza, assim como a gente deve estar... Eu tô gostando muito, gostei muito da conversa, acho que a Débora também gostou. Sim. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes, quem tá nos assistindo também gostou demais. Acho que deixa de novo teus arrobas, Simone. Por favor, deixa novamente tuas redes sociais pra gente. Certo, @psicóloga Simone Setolin. Também estou no TikTok. Olha só! Claro, por que não? Também estou no TikTok. Tem o meu site também, www.simonesetolin.com.br. Eu fico à disposição, fico muito feliz pelo convite, né? Muito honrada, porque falar sobre isso é muito importante, muito necessário. E eu acho que a gente tem que utilizar esses canais para levar esse tipo de informação que é relevante. Como você falou, se uma pessoa ouviu e para ela fez sentido... Pra mim já valeu. E deixar também as redes sociais do Coworking, né? Exatamente. Coworking.co para você acompanhar a gente e acompanhar as novidades que tem aqui no Coworking. Quer acompanhar os outros episódios que a gente já teve do Coworking Talks? Dá uma olhadinha lá, coworking.co no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e acompanha a gente. Spotify, Coworking Talks, por favor, acompanhe a gente por lá. É verdade. Esse é o último episódio desta temporada. A gente fica meio tristinho. A gente teve uma temporada curtinha de 4 episódios, mas aí as pessoas já gostaram, as pessoas estão acompanhando, estão compartilhando e a gente também agora vai começar a produzir a próxima temporada, a gente voltar a discutir esses assuntos. É sempre bacana e Débora, sempre foi muito legal todas essas conversas que a gente teve, nós dois juntos. Eu também adorei. Com com as pessoas incríveis com quem a gente estava. Também adorei e são temas que ficam aí, né? Atemporais, que a pessoa pode ouvir a qualquer momento, ouvir de novo. E para encontrar a gente nas redes sociais? O meu é @debvolpe, com I. @Gabriel_HV. O meu é mais complicadinho para achar, mas se procurar lá, encontra também. E coworking.co para encontrar a gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.